Tita, seja muito bem-vinda. Por favor, assuma aqui o vogal. Olá, pessoal. Bem, o nome é Irlaine, tá? O apelido aqui é Tita. Não, mas vocês fiquem à vontade. Assim me chamam, assim me conhecem. E no meio público, é muito difícil a gente não ser conhecido pelos lugares que a gente passa, né? Então, quando eu estou num local novo, eu tento esconder o apelido, mas acaba que uma pessoa descobre, é a Tita que está trabalhando, aí quando você vê, eu tenho uma trajetória no meio público, né? E aí, desde que eu comecei no meio público, assim, fui conhecida pelo apelido, né? Com apelido de família, enfim, e assim me chamam. Bem, estou como superintendente de Educação Ambiental e Sustentabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro, tá? Da Secretaria de Estado, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Trabalho no meio público, atuo no meio público desde os meus 24 anos, já passei dos 40, aí eu não preciso dizer exatamente a idade, mas a gente tem um trabalho forte na Secretaria, voltado para pertencimento comunitário, né? Então, eu não quero trazer aqui, né, conceitos de ESG, porque eu acho que a nossa amiga que abriu aqui lindamente fez isso muito bem. Então, a minha ideia aqui não é falar conceitual o que é ESG. A minha ideia aqui também não é falar sobre os critérios em si, sobre as questões, as responsabilidades, que também já foi dito. A minha ideia também não é o pilar econômico, também não quero reforçar, até porque o empresário, o pequeno empresário, o microempresário, ele conhece muito bem o tema, né? E o tema econômico, eu acho que é o que vocês mais sabem aqui. Então, eu queria destacar um pouco os pilares. Temos apresentação? Pode colocar, por favor. Eu só não me dou muito bem com o passador. E aí, você trocou a pilha? Não, é um problema mesmo. Acho que essa é a segunda. Essa é a terceira, se eu não me engano. Deixa eu passar aqui. Você volta para mim? No final também tem um videozinho, se der para reproduzir, ótimo. Todos me ouvem bem? É a primeira. Ela tinha colocado imagens de desastres e acidentes antes. Que aquela começa. É esse aí. Era essa mesmo, né? Tá certo. Era essa imagem que estava antes? Desculpa, gente. Do local ao global. Sustentabilidade ambiental, ESG. Agora passa? Aqui a gente pegamos desastres aqui da Serra, né, para vocês verem um pouco, né? Recentemente tivemos problemas, né? Aliás, aqui na Serra é muito constante a gente ter eventos extremos, né, climáticos, né? E destacando, né, mais um pouco além desses, a gente teve muitas situações aqui. E numa hora como essa, né, aqui na Serra, né, nesses locais, são imagens conhecidas, existe até um trauma da população em lidar com isso, né? É muito comum a gente falar assim, mas de quem é a culpa, né? O que está acontecendo? Não fizeram aquela obra, o Estado está com uma obra inacabada, a prefeitura não cuidou disso, essas pessoas não deveriam estar aqui. Esse tipo de reflexão ambiental, isso acontece muito quando ocorrem eventos como esses, né? Fato é, daqui para frente vai existir muito problema assim, muitos problemas desse nível vão acontecer cada vez mais. A previsão dos ambientalistas que até 2030 a gente precisa de uma agenda concreta, não dá para mais ter só falácia, só coisas que estão no papel, precisa de atitude.
E, acima de tudo, precisa também... Pode passar, querida, por favor. Acima de tudo, precisa também de uma união entre o Estado e a sociedade, principalmente o governo e a sociedade privada. Por quê? Porque hoje não dá mais para a gente apontar simplesmente um culpado. Hoje a população inteira precisa estar envolvida nessas soluções, precisa estar envolvida na problemática, precisa ter o conhecimento para reivindicar. E as empresas privadas, os empresários, os microempresários, os pequenos empresários, de maneira geral, eles precisam estar participando do que está acontecendo com relação ao meio ambiente, com relação a cada ação do seu território. E aí a gente tem a ESG, né, como uma política pública alinhada aos ODS. Para nós, do governo do Estado, ESG é visto como uma política pública. E aí a gente tem aqui os ODS, são 17 ODS, vocês conhecem, já viram os 17 ODS, está entrando mais um aí, o 18 em breve, né? Que fala sobre a questão da etnia, questão racial, né? Esses 17 ODS, eles fazem sentido quando a gente fala de agenda ambiental. Por quê? E eu gosto muito de explicar dessa maneira, né? A gente faz um trabalho, né, voltado para catadoras, por exemplo, dando um exemplo. Quando eu falo de agenda para as catadoras, elas estão aqui, por exemplo, são mulheres que levantam de manhã e elas vão fazer todo o trabalho, né, de catação ali para de noite levar um recurso para casa. Essas mulheres, elas saem de manhã para trabalhar pensando no dinheiro e pensando no bem-estar da família delas. A vida corrida não é uma vida fácil, os recursos são escassos. Você acha que muitas das vezes uma mulher dessa vai fazer uma reflexão sobre desigualdade social? Não. Vocês acham que muitas das vezes uma mulher dessa vai falar sobre emissão de gases, cidades sustentáveis, ODS 11? Não. Uma mulher dessa, por exemplo, vai falar sobre vida na água, 14. Ela vai pensar, fazer uma reflexão. Poxa, os corais estão ficando brancos, estão embranquecendo. A vida marinha está acabando. Não. Por quê? Porque o ODS 1, o ODS 2, por exemplo, né, erradicação da pobreza e da fome, são prioridades para ela. Mas uma pessoa que já tem um nível diferente, já tem uma vida mais tranquila, uma vida social, né, uma vida com menos desigualdade, aí ela vai pensar, vai fazer reflexões sobre paz, justiça. E o que são os ODS que orientam a política de ESG? O que são? São norteadores para uma sociedade sustentável. São norteadores para a gente pensar que para salvar o planeta não basta mais plantar uma árvore, como era pensado antigamente, né? Falava-se muito, né? Reflorestamento, e vão plantar árvore. A gente trabalha com os municípios, com educação ambiental, e os prefeitos, muitas das vezes, né, os secretários de ambiente mandam para a gente, estamos fazendo a nossa política de educação ambiental. Uma foto deles plantando uma árvore. Isso é educação ambiental? É também. Mas educação ambiental, ela passa por um conjunto de estratégia, de formação, de conscientização, de sensibilização, de capacitação, que vai muito além disso. E aqui a gente entendeu o seguinte, que não dá para tratar o meio ambiente, simplesmente plantar uma árvore, quando a gente tem um rio poluído. Não dá para pensar em cuidar... água potável, ODS 6, saneamento. Tá, mas se você não cuidar do rio, não vai adiantar você cuidar da água, a água potável não vai chegar. Se você não tiver saúde e bem-estar, não adianta que a pessoa também não vai conseguir ter uma educação de qualidade. Os problemas sociais, eles estão interligados ao ponto que as questões ambientais, hoje, elas passam por diversas soluções. Por isso que nós temos essa agenda. Depois, para quem não conhece, pesquise. Cada ODS desse tem uma meta. É uma agenda da ONU, uma agenda internacional onde está pensando ali metas para a gente cumprir coisas que o planeta, para sobreviver, não basta só plantar árvore, cuidar dos rios. É preciso pensar na sociedade como um todo. E aí,
a gente fala um pouco da força do pilar social. Como eu disse aqui, eu vou destacar aqui o pilar social, o pilar ambiental, o pilar da governança, né? Ele já foi tratado aqui, o pilar econômico, que é um pilar muito importante, já temos aqui tratativas. Mas com relação ao pilar social, a gente tem aqui o governo e a empresa trabalhando juntos. Por quê? Porque a gente não pode mais caminhar separado. Não é possível mais que os empresários, que as pessoas que estão ali cuidando da economia, pensem diferente do governo. É preciso uma aliança. Por quê? Porque a sociedade ela é muito mais complexa e ela não trabalha em caixinhas. Então, existe um termo, né, no pilar social que é a socioefetividade, onde as empresas precisam realizar atividades visualizando mudanças sociais com o intuito de gerar impacto positivo dentro do seu território. Uma empresa como uma empresa que é uma empresa onde ela tem um pilar ali socioefetivo, ela precisa pensar no seu território. O seu endereço ali é muito importante e o raio de atuação dela é importante. Por quê? Porque as coisas precisam estar interligadas quando a gente fala de meio ambiente. E com relação ao pilar ambiental, a gestão responsável ela tem metas que são compatíveis com o desenvolvimento sustentável. E a gente precisa preservar recurso, investindo também em tecnologia que reduzam os impactos ambientais, como foi dito aqui pelo nosso amigo muito bem. É importante lembrar que algumas práticas já não são mais sugestões, são obrigações legais, como abriu a nossa amiga também na fala dela. Então, existem práticas ambientais que não cabem mais à minha opinião e nem à sua opinião. Existem práticas ambientais que elas estão pela força da lei. E, para além da força da lei, é necessário uma estratégia de atuação que precisa respeitar as leis de sustentabilidade no Brasil. E aqui eu coloquei, de maneira geral, as leis nacionais e as leis estaduais, que também já foram pinceladas aqui, e eu não vou me aprofundar em todas elas, mas a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de Sustentabilidade Empresarial, o Código Florestal, a Lei de Incentivo à Inovação, a da Biodiversidade, a Lei de Pagamento para Serviços Ambientais e o Programa de Gestão de Resíduos Integrados e Desenvolvimento Sustentável, que é o PROGRID. Esse programa é um programa estadual. Todas essas leis aqui, elas já estão em vigor. É necessário que as empresas sejam adequadas, que os seus trabalhos estejam adequados à lei. Lembrando que algumas práticas que existem já não são sugestões, né, como eu disse, são obrigações legais. Não cumprir normas significa correr riscos reais, né, de perda de crédito. E aí foi falado aqui, né, sobre o Santander também, né, que já faz algumas exigências. Então, para o empreendedor conseguir crédito, ele precisa estar adequado. O Brasil possui leis também que mudam paradigmas operacionais, como é a lei de resíduos, por exemplo. Tem muitos paradigmas no trabalho, né, que precisam ser mudados, então é necessário que o empreendedor ele venha se adequar. E como eu disse, já bancos, né, investidores também estão colocando isso na lista. Então, é uma mudança para a sobrevivência do mercado, para além de tudo que nós falamos, né? E aí a gente fala um pouco sobre a governança, né, que ela une todos os pilares, social, ambiental e o econômico. Lembrando que no âmbito do privado ao social, né, ela tem um termo que é o ótimo social, que é quando as empresas consideram não apenas o custo privado, mas também o custo das suas atividades. Quanto custa aquela atividade, né? Então, existe o ótimo social e também no âmbito da força das políticas públicas, é muito importante a gente pensar que a política pública ela vai existir para induzir, orientar e apoiar o empreendedor na direção do benefício para a sociedade. Então, a governança ela vem juntar tudo isso, para isso tudo fazer sentido, para ter uma coerência, uma metodologia. E o governo, enquanto governo, a gente atua muito no âmbito da governança para ser atuante e ter ali fragmentos importantes de participação dentro desse processo.
Falando um pouco, né, do governo do estado, foi dito aqui que Petrópolis está fazendo a agenda, né, Petrópolis 2030, né, a agenda de Petrópolis. O governo do estado lançou no G20 a Agenda 2030 do estado. Então, nós temos uma agenda com metas para os municípios. Estamos com recurso do PNUD para a gente conseguir colocar o programa dentro dos municípios, de maneira que exista Petrópolis 2030, Japeri 2030, Saquarema 2030, porque não faz sentido o estado simplesmente lançar uma agenda e aquilo não ser territorializado. Lembrando também que é uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu acho importante, o Estado, existe uma mágoa natural da sociedade com relação ao Estado. Uma mágoa que é justificável em diversos âmbitos e no âmbito do meio ambiente, né, que é o objetivo aqui. Imagina, quem lembra da questão da limpeza da Baía de Guanabara, né? É uma ferida aberta na sociedade. A Baía de Guanabara, vendeu-se muito papel, né? Muito plano, muito desenvolvimento, muita coisa que não foi à frente. Isso é algo que o Estado vem tentando mudar, essa visão das pessoas, mas isso só muda quando a gente consegue descer e ir às cidades. São 92 municípios. Não faz sentido uma agenda onde a gente lance uma agenda do Estado e não incentive, não ajude e não fomente com recursos também que os municípios façam essa agenda. E os empresários, a sociedade privada faz parte dessa agenda. Também não faz sentido que os municípios façam sem o envolvimento dos empreendedores, de quem movimenta a economia, de quem trabalha com relação ao desenvolvimento do território. Temos também aqui outros exemplos, né, de projetos que transformam a comunidade na prática, né? O Parque de Inovação, Sustentabilidade Tecnológico-Ambiental, o PISTA. Dando um exemplo aqui, estamos em algumas comunidades, estamos em Petrópolis também, na comunidade da Providência, onde alguns projetos eles são incentivados com recursos da FAPERJ e apoio do governo do estado para implementarem ações ali de negócios de impacto dentro da comunidade para transformação socioambiental, que envolvam inovação, que envolvam tecnologia, onde pessoas comuns podem estar atuando. Esse é um projeto que é muito importante que as empresas estejam envolvidas, as empresas estejam caminhando junto, e esse é um exemplo de trabalho na prática, de ação na prática, onde o empreendedor ele pode ativar ali o pilar social, o pilar socioambiental. Aqui alguns exemplos do PISTA, né? Estamos em escolas, ali na Rocinha, que a gente já está na fase 2, aquele mapa ali com aquelas bandeirinhas, são os projetos que já existem, que estão acontecendo lá, e agora na fase 2 teremos outros, né? Ressignificação de espaços, todas essas ações. Aqui é uma torre não dá para se fazer, não tem muitos em comunidade, né? Principalmente nas comunidades de morro, né? Não existem muitos espaços na horizontal, então é uma torre vertical, uma torre verde ali com plantio, que ajuda ali as escolas, ajuda ali o banco de alimentos locais, né? Isso é muito importante. Tem um outro exemplo que é o projeto Comunidade Recicla, onde as empresas conseguem dar apoio, colocar as suas marcas, as empresas da comunidade, para atuar ali com ressignificação de muita coisa, não só de espaço, mas ressignificação de cidadania. E aí a gente tem agentes ambientais, essas pessoas aqui são agentes locais, alguns deles estão sobre medidas, né, tornozeleira eletrônica, né, são algumas medidas, e estão ali no projeto, tendo uma oportunidade, um recomeço. Aqui a gente trabalha com tem mercadinho local, tem farmácias, né? Essa aqui é a farmácia destaque, farmácia local.
que dá apoio, que ajuda. Eles também ensinam, porque eles são capacitados, eles ensinam a questão da coleta de óleo, a questão dos resíduos para os bares locais, para as lanchonetes locais. Aqui é um pouquinho de foto deles trabalhando, deles atuando. Educação ambiental porta a porta, eles fazem. São pessoas da comunidade. E aqui a gente entra com um conceito, né, que é o conceito de educação ambiental comunitária e o conceito de educação ambiental, onde a gente consegue fazer uma transformação nos espaços, né? Aquele espaço que a gente viu aqui anteriormente, deixa eu tentar voltar. Esse daqui, aqui, por exemplo, tem um que é a beira-mar do Vidigal, né, que a foto não está aqui, mas esse espaço à beira-mar era um espaço onde era um local de desova, né, como eles chamam. Locais faccionados, né, normalmente tem um local para colocar corpo, né, restos humanos, enfim. Tiramos 10 toneladas dali daquele local. E aí, 10 toneladas de tudo que vocês possam imaginar. E aí, o que fizemos? Fizemos um tratamento de solo, né, um cuidado no solo, uma horta comunitária, e aí os empresários colocam a marca dele ali. E eles dão pouco, são pequenas ajudas que fazem a diferença para o empresário ele ter um selo, ele ter uma marca de sustentabilidade e uma comunicação positiva dentro do território. E aí eles dão sementes, eles dão luvas, eles dão coisas simples. E você imagina o que é para uma comunidade que antes estava acostumada a ir a um local e levar um saco de lixo, e agora ela vai lá e pega um alface. E agora ela vai lá e pega uma couve, pega uma fruta e leva para a casa dela. Então, são pequenas ações de ressignificação de espaços que são possíveis e que o governo ele fomenta e também procura trazer a comunidade de maneira geral, especialmente os empresários dentro desse processo. Aqui tem outro projeto, que é o Projeto Ambiente Jovem. Ele funciona na mesma linha. E aí nós tivemos mais de 12 mil alunos, né, formados. É um curso de educação ambiental, 3 meses de curso teórico, mais 3 meses que eles andam pela comunidade vendo quais são as questões ambientais locais. E aí eles vão fazer a transformação na prática. Eles vão para locais de preservação, fazem campanhas de educação ambiental, horta comunitária, biodigestores. Eles fazem também um trabalho muito forte voltado dentro das escolas. A formatura deles era lá no Maracanãzinho, muitos alunos mesmo. Mas onde eu quero chegar? Quando eles vão para o território, os empresários locais, todo mundo queria a marca deles atrelada aos jovens do ambiente jovem. Muitos mercadinhos, muito pessoal de bairro assim, fez até camisa nova para colocar a marca deles, porque queria ver aquele... É muito interessante ver jovens ali transformando a comunidade, locais que antes eram um lixão, e agora é uma praça revitalizada, e ter o nome, ter a marca ali, são coisas importantes. Não estamos falando de projetos caros e nem de tecnologia de fazer foguete, tá, gente? São coisas simples que fazem a diferença. Aliás, na questão ambiental, as coisas simples, elas surgem muito, têm muito efeito, dá mais efeito até do que aqueles projetos de obras que são enormes, né, que ficam durando durante muito tempo. Existem soluções simples que podem ser, inclusive, incentivadas com recursos pequenos, com baixo recurso, e que tem uma ação socioefetiva para os negócios. Bem, terminando aqui, caminhando para o final, né? Já foi dito aqui, eu não lembro se com essas palavras, mas a ESG não é modismo, né? A senha para o futuro. Então, tudo isso que a gente está falando, né, não é moda. Durante muito tempo, os ambientalistas eram chamados de ecochatos, né? A gente que está ali falando sobre uma questão ambiental, um assunto chato, mas olha, eu garanto a vocês que existe uma emergência. Eu gosto muito do termo enfrentamento climático, né? Eu gosto muito desse termo porque eu acho que não dá para a gente negar que isso está acontecendo, não dá para a gente fechar os olhos, não dá para a gente fingir que o nosso negócio, que o meu quadradinho ali não vai ser afetado, porque eu abrir essa apresentação mostrando cenas daqui do local, então todos podem ser afetados
de maneira menor, de maneira maior, mas sim existe uma questão onde estamos numa cadeia, né, de um ciclo aí de consequências, onde todos estamos interligados. Então, falar de ambiente, falar de ESG não é modismo, é realmente uma senha para o futuro. Corre o risco de perder mercado, enfim. E queria também falar que o governo do estado está aqui para apoiar. Queria, Luciana, colocar à disposição para capacitações, né? Se quiser montar grupos, olha, a gente precisa de capacitação na área de educação ambiental, para funcionários, para pessoas comuns, para pessoas da sociedade. A gente está à disposição, a gente tem núcleos, nós podemos vir aqui tranquilamente. Temos uma boa parceria com a prefeitura de vocês, então eu queria colocar à disposição para que esse conhecimento fosse levado para as empresas, para o interior, né, para os funcionários, e para isso tudo, para a gente conseguir criar uma rede, né? E falar de ESG não simplesmente como algo que é necessário cumprir, mas é algo que realmente é a senha para o futuro, né? Precisamos falar de assuntos que nos incomodam. Acho que acabou. Tem mais uma. Só passa, só mais. Não, pode passar mais uma. Tem só mais uma que eu não estou conseguindo passar. É o último slide. Bem, esse é o Bernardo Rossi. Bernardo Rossi é o secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade. Eu acho importante falar dele porque ele é da região. E existe uma questão, uma vontade dele de atender a região serrana. Então, fica aqui também o contato do gabinete, para caso vocês queiram entrar em contato, falar sobre encontros, sobre possibilidades, sobre diálogos em rede. É importante ter alguém que tenha um olhar especial para a região de vocês. E tem um videozinho, é um videozinho de real, acho que dura só 1 minutinho mesmo, mas eu queria colocar para vocês terem um pouco do impacto ambiental. Esse vídeo foi o vídeo do Fórum da Juventude que nós passamos. Não existe Planeta B, reunimos a juventude em prol desse assunto. Viu como passa rápido, né? 1 minutinho ali, passou muito rápido. Quantas coisas acontecem de maneira rápida no ambiente. Uma chuvinha de alguns minutos pode acabar com uma cidade. Um momento de um calor extremo pode matar vidas, e vidas, entenda que não são só os seres humanos, né, mas vida na terra, vida no mar, vida na água de maneira geral. Então, é muito importante a gente entender que os eventos climáticos extremos, eles estão acontecendo em alta velocidade. É muito legal a gente se reunir aqui, é muito importante a gente falar sobre isso, mas pode ser que amanhã a gente não tenha essa oportunidade, pode ser que amanhã a gente não tenha esse tempo para fazer tudo isso e a gente precise agir, né? Não existe Planeta B. A proposta do governo do estado é uma proposta de unir o setor da sociedade civil, unir o setor privado, unir o governo de maneira em todas as suas instâncias, municipal, estadual, federal, para a gente conseguir dialogar. E que os empreendimentos, que tudo que vocês estejam colocando como propósito, quer seja para cumprimento de critérios de sustentabilidade, quer seja porque vocês querem a sua marca associado a algo bom, porque dá marketing, porque dá recurso, quer seja pelo capitalismo inteligente, como a nossa amiga falou lindamente,
quer seja quais são os motivos que forem. O principal, o mais importante, é a gente entender que não temos muito tempo, precisamos agir e precisamos todos estarem interligados, porque é uma cadeia e uma cadeia que gera consequências, né? E nós fazemos parte dela. Nós não podemos nos excluir do processo, porque é o nosso planeta. Não existe jogar lixo fora. A gente joga dentro do planeta. Não existe um fora, é tudo dentro. E não existe um planeta B. Esse é o nosso planeta, é a nossa casa e a gente precisa cuidar muito dele. Queria agradecer muito pelo convite, dizer que foi um prazer estar com vocês e o governo do estado está de portas abertas. Muito obrigada.